Goitacazes, loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast deste programa de hoje e logo mais reprise na Plena TV. São 7 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. Vamos às principais notícias, já para você começar esse novo dia aí abastecido, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Começando pela previsão do tempo, que traz ventos aqui para a região nesse dia de hoje. Aliás, né, teve um ciclone extratropical que chegou ontem no sul, conforme o previsto, infelizmente, lamentavelmente, tragicamente, né, 4 pessoas já com registro aí pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, pelo menos 4 pessoas morreram devido a esses ventos e chuvas ontem no sul do país. Há alerta de ressaca também do mar para a região. A informação de que ventos fortes, né, vão atingir hoje aí a nossa costa e também aqui a planície. Então fique atento aí. Agora, por exemplo, tem o Nordeste aí já a 15 km por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para hoje, tempo bom, com predominância do sol, máxima de 32, mínima de 21, e neste momento faz 22 graus no centro de Campos. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o professor de estatística Eduardo Shimoda. Shimoda vem para falar do seu trabalho no combate à pandemia da Covid-19 em Campos. Importante trabalho do Shimoda e de toda a equipe. Médicos, enfermeiros, né, e auxiliares puderam se nortear justamente nesses dados aí do Shimoda, e naquele momento de tanta desinformação, de tanto desconhecido, o Shimoda foi realmente excepcional. No programa de hoje vamos falar sobre isso
E esses dados que, na verdade, eles nem aparecem tanto, ou não apareceram tanto quanto os seus autores, né, quanto os médicos e enfermeiros e essa coisa toda, mas com uma importância e relevância muito, muito grande. Também no programa de hoje, o professor de estatística faz aí uma projeção às eleições a prefeito e vereador em 2004, a partir das pesquisas. Fique atento, tem outros dados e informações importantes para a gente divulgar hoje. E para você que está acompanhando aí o programa, né, para qualquer participação lá em nossa página no Face, deixe a sua pergunta, a sua sugestão lá. Em instantes, o Shimuda, já vamos trazer o seu bom dia, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos fornecedores de cana de Campos e de toda a região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Uma clínica moderna especializada em vacinação. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar para você acompanhar todos os resultados de exames, histórico e muito mais. No portal folha1.com.br de hoje, as informações em destaque, pelo menos algumas delas. Mini reforma eleitoral pode garantir até 4 vagas a mulheres na Câmara. A proposta precisa ser sancionada até 5 de outubro para valer, que aí dá exatamente um ano da eleição de 2024, né, para valer. Prefeito gravou vídeo convocando mulheres para a política. Municípios recebem novo repasse de royalties. Para Campos foram pagos nesta segunda-feira 9.624.000 pelo regime de partilha. Semana começa com 133 vagas de emprego em Campos. Outra pesquisa confirma favoritismo de Vladimir a 2024. A Folha teve acesso à íntegra de 3 pesquisas de projeção às urnas, como já falamos, que vai ser, claro, pauta aqui desse programa hoje. Carro capota após colisão com outro veículo na Avenida 28 de Março. O acidente aconteceu próximo à Rua Barão da Lagoa Dourado. Uma mulher foi atendida no local. Caminhonete fica parcialmente submersa na Lagoa de Gruçaí, em São João da Barra. Vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção. O carro foi retirado com a ajuda de populares. Petrobras instalará 11 novas plataformas no pré-sal até 2027. A Bacia de Campos vai receber a FPSO Maria Quitéria em 2025. Após acidente, poste corre risco de cair no Parque Imperial. Rubro-negros de Campos farão homenagem a Paulo Henrique no Rio. Atletas do Paraesporte conquistam 45 medalhas na Olimpíada. E ainda, mais 58 professores substitutos são convocados em Campos. Mulher tem motocicleta roubada no Parque Rosário, em Campos. E ainda CEPOP recebe pintura para o desfile de 7 de setembro. CDL já anunciou, campanha Limpa Nome para campistas será em novembro. São algumas das manchetes, alguns dos destaques de hoje lá do portal folha1.com.br. 7h14. Vamos então ao assunto de hoje do programa, começando com esse trabalho de combate à pandemia, depois com projeção às eleições. Deixa eu primeiro trazer o bom dia do Eduardo Shimuda para a gente abrir. Professor Eduardo Shimuda, bom dia. Seja bem-vindo aqui a este Folha no Ar. Prazer e honra poder conversar com o senhor aqui nesta manhã. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Aloysio. Bom dia aos ouvintes aí da 98,3, né, no Folha do Ar. É uma satisfação ter sido convidado, uma honra ter sido convidado aqui, participar desse programa.
A gente sabe que o Grupo Folha da Manhã, de forma geral, é um veículo aí de comunicação que é notadamente muito sério, faz o jornalismo de forma correta, traz as diferentes vertentes, né, de opinião. Então, me sinto muito honrado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes e a vocês aí. Obrigado. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, naturalmente. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo também a essa bancada sempre. Bom dia, Carlos Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica aí. Bom dia, Timoda. Obrigado pela presença. Tentou marcar essa conversa algumas vezes, mas a agenda não casava. Hoje, finalmente, estamos fazendo entrevista. E com pesquisas frescas, né? Pesquisas frescas. A Prefab foi divulgada ontem, né? A Iguape de julho, embora tenha sido feito 10 de julho, eu só tive acesso a ela na semana anterior, retrasada, né, ali na segunda quinzena do mês passado, o mês seguinte, julho, né, agosto. Nosso bom dia especial a pessoas que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, de 8 às 8h30, 9 horas aqui, os aplicativos, taxistas, os professores hoje representados de um professor, eu fui professor do meu filho, Eduardo Timoda, e os pais de aluno que vão levar seus filhos bem cedo às escolas. Timoda, vamos começar pelo passado. Vamos obedecer a ordem cronológica aqui hoje no programa. Como é que foi a sua entrada no controle e combate à Covid em Campos? E que tipo de... Explica para o ouvinte, tenta explicar de maneira mais didática que você puder, como um estatístico como você é fundamental para o combate à pandemia. Bom dia. Bom dia. Então, a minha entrada foi a seguinte: quando começou a pandemia, foi aquele desespero danado que estava noticiando na Europa, Itália, a situação de lockdown e já no início aquela situação de que muita gente tem nada, estava sem vaga, colapso do sistema de saúde. E aí teve uma reunião, pelo que eu soube posteriormente, né, do então prefeito Rafael Diniz e mais o pessoal da área de saúde, e em que eles perceberam que haveria necessidade de um apoio estatístico para fazer um diagnóstico e identificar em que fase nós estaríamos na época, né? Quais as tendências, né? Porque, basicamente, a estatística ela dá suporte à decisão. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico, olhar os números, analisar esses números, ver em que estágio nós estávamos, e aí era feita a tomada de decisão, se ia flexibilizar mais, se ia restringir a circulação, né, e esse tipo de coisa. E daí me chamaram, teve uma reunião que eu acho, parece que o Marcão Gomes, então acho que era presidente da Câmara, né? Eu tinha feito análise estatística da dissertação de mestrado dele na FUCAP, lá no Espírito Santo. E daí ele indicou meu nome, outras pessoas já tinham ouvido falar de mim e me convidaram para fazer parte do comitê de crise. E aí, fundamentalmente, o que a gente fazia na época? A gente pegava os dados de contaminação, de testagem, né, de positivos e número de pessoas que estavam testando, as internações em leitos clínicos e leitos de UTI e o número de óbitos. Ia vendo a evolução. Eram, no total, a Aloysio Nogueira e os ouvintes, eram 12 indicadores quantitativos que a gente ia vendo a evolução. Eu recebia os dados diariamente e fazia as análises semanalmente, tá? E a gente ia vendo, bom, agora nós estamos numa fase bem crítica, que é a chamada fase vermelha, né? Ou bandeira vermelha, alguns chamam. Ou a gente está numa fase laranja, ou está na amarela, verde e branca, eram as opções.
E daí a gente ia vendo qual estágio de acordo com a evolução, porque muitas vezes parece um pouco, Luiz, com pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral é um retrato que pode ter uma margem de erro, como todo mundo sabe, os institutos assumem isso, e a gente vê que às vezes acontece mesmo, mas talvez mais importante do que o resultado em si é a gente ver a evolução, né? E isso também acontece nas pesquisas, normalmente a gente tem nas pesquisas eleitorais, mais do que um retrato, a gente tem essa evolução. E aí a gente é vendo, bom, a tendência é essa, se a tendência é essa, então o poder público, né, a Secretaria de Saúde, o prefeito, as pessoas, as autoridades envolvidas, com base nesses resultados, tomava decisão. Não, então vamos restringir, já que a situação tende a piorar. Ou mais do que isso, talvez, vamos abrir mais leitos, porque a situação vai piorar, vamos contratar mais médicos, vamos comprar mais respirador, e assim por diante. Então era importante, bom, na minha opinião, era importante esse tipo de trabalho, porque daí dava condições ao poder público de tomar decisão de flexibilizar ou restringir ou manter do jeito que estava mesmo, né? Então, era bastante interessante. Alguns pontos que a gente foi percebendo, né? E a cada 4 ou 5 meses se iniciava uma nova onda. Assim, não é que os intervalos entre os picos eram de 4 meses, 4, 5 meses. Mas, com o tempo, a gente foi vendo, poxa, uma onda começa 4 meses e meio, em média, depois do início de uma nova onda. Então, aí a gente já tinha uma previsão. Pô, tá tudo parecendo muito calmo, mas pode ser que daqui a algum tempo a situação piore. Então, já vamos nos preparando para uma situação mais crítica daqui a algum tempo. As autoridades aí ficavam mais atentas, né? E já podiam tomar algumas decisões baseadas nisso. Boa. Só para confirmar, o presidente da Câmara até 2019 era o Marcão Gomes. E a partir de 2020 foi o Fred Machado. Ah, sim. Então, eu Mas estava recente. O primeiro biênio foi... O primeiro biênio foi Marcão, o segundo biênio Fred. Exato. Ah, sim. Ele estava nessa reunião, me parece, a doutora Andréia Moreira também estava na reunião, e eu tinha ajudado numas estatísticas relacionadas à questão de bombeiros também, que ela trabalha nos bombeiros e tal, então tinha um pessoal lá que já tinha ouvido falar do meu nome. Muito bom. O Chimoda, aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio, tem lá uma mensagem, uma pergunta para você, que é do Felipe Quintanilha, que também nessa época era secretário do governo Rafael, era o diretor do IMTT, né? E ele diz aqui, grande professor Shimoda, com quem tive a honra e oportunidade de caminhar durante o sofrido período da pandemia, construindo construindo e acompanhando, indicadores do fatídico Covid-19 sobre a coordenação técnica da doutora Andréia, que você falou agora aí, nas incontáveis e doloridas reuniões diuturnamente durante meses e meses. Na sua opinião, qual foi a importância das medidas de isolamento para a diminuição do contágio e o quanto às medidas como testagem em massa, tais como ônibus itinerantes e os dados do bem, que foi uma parceria com o Porto do Açu e também com o SEST Senat, contribuíram para melhor enxergar a evolução da doença e especialmente da taxa de imunidade da população. Por fim, deixo um grande abraço aí ao querido professor Shimoda, uma das mentes brilhantes que temos na nossa cidade. Então, eu mando um abraço também ao Felipe Quintanilha. Assim, essa época de Covid foi uma época extremamente tensa para todo mundo, a gente nunca imaginou que ia viver uma situação dessa, mas, por outro lado, eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com algumas pessoas, trabalhar com e para algumas pessoas que, assim, somaram muito na minha vida. Uma dessas pessoas foi o Felipe Quintanilha, a doutora Andréia Moreira. Posteriormente, já no governo Vladimir, trabalhei com
o Dr. Chabel, o Dr. Rodrigo Carneiro, enfim, uma série de pessoas com quem eu tive contato, né? E assim, foi bastante gratificante ter tido essa experiência. O campus teve assim, não sei se sorte, mas aconteceu de aqui durante a gestão da pandemia, a questão foi sempre levada sob o ponto de vista científico. Então, a ciência predominou, as tomadas de decisões eram embasadas em dados científicos, né? Eu sou uma pessoa da área acadêmica, e, por exemplo, eles levavam em consideração as informações que eu trazia para eles, mas assim, um grande abraço a essa equipe toda, esse pessoal todo que eu citei, né? Felipe Quintanilha, doutor Andréia, doutor Rodrigo Carneiro, doutor Chábio, todos eles eu tenho amizade e sempre converso com eles até hoje, né? E tal. Mas a época de pandemia foi realmente uma coisa extremamente crítica. Eu lembro até hoje, no início, que a gente paralisou as aulas aqui nos mestrados a Cândido, quando o governador, à época, eu acho que era o Witzel, né, decretou o lockdown no estado do Rio de Janeiro. Essas aulas eram aos sábados, e daí o governador decretou durante 14 dias, eu acho que 15 dias, o lockdown. Aí foi passando 10 dias desse início do lockdown, o pessoal começou a perguntar para mim: Shimoda, você acha que a gente já começa a aula na outra semana? Eu falei: vamos esperar, porque a gente tem que ver o que o governador vai fazer. Não sei como é que estão os dados, antes não estavam tão sistematizados os dados, era mais do que a gente via na TV, né, na mídia, os casos de internação, os casos aumentando. Agora, ninguém imaginava que essa desgraça ia durar 2 anos, né? Realmente foi uma coisa assim que o impacto nas escolas, as mortes que ocorreram, o impacto na economia, uma série de coisas, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né, nesse nível. Eu falo que um dia, né, se eu tiver a oportunidade de ter um neto, ainda eu vou chegar para o meu neto e vai perguntar para mim: vovô, você viveu aquela época lá em que ninguém podia sair de casa, todo mundo ficava durante 2 anos? Foi realmente uma situação de loucura. Mas, respondendo ao Felipe Quintanilha, assim, eu acho que, pelos dados que a gente tem, quando a gente promovia uma certa restrição, realmente era uma situação em cadeia, tá? Luiz Nogueira e os ouvintes. Assim, qualquer atitude tem uma sequência, tanto de flexibilização quanto restrição. Os impactos ocorrem inicialmente na questão de procura pela testagem. Depois aumenta o número de positivos, obviamente, daí o número de contaminados. Começa a aumentar o número de internações em leitos clínicos. Depois aumenta o número de internações de UTI e, por fim, aumenta, né, o número de óbitos. Então, assim, quando se fazia uma certa restrição, ou seja, o fechamento completo ou parcial, né, o lockdown, esse tipo de coisa, a gente percebia realmente que a gente tinha uma redução posterior no número de casos. A questão da testagem, que começou na época, né, no governo do Rafael Diniz, e continuou, e até se ampliou na época no governo do Vladimir, essa testagem era muito importante para a gente, porque a partir do momento que a gente tinha maior quantidade de testes sendo realizados, a gente conseguia diagnosticar melhor a situação e, de forma prematura, a gente prevê o que vai acontecer. Que, como eu disse, se aumentou o número de pessoas testando, é porque provavelmente mais gente está com sintomas, mais gente está procurando. E daí tende a aumentar o número de contaminados e, posteriormente, internações e até óbitos. Então, assim, essa ampliação, de forma geral, da testagem foi realmente uma coisa extremamente importante para a gente, para tomar decisão e para a gente diagnosticar e ver tendências do que poderia acontecer. Tá? Então, assim, foi um aspecto interessante. Um ponto que a gente percebeu também, que daí, voltando à questão dos 4 meses e meio, né, entre o início de uma onda
e o início da onda seguinte, é que é até interessante que, mais ou menos, o que diz a literatura médica, assim, os anticorpos neutralizantes tendem a permanecer altos em pessoa durante mais ou menos esse período, 3, 4 meses. 3 meses e pouco, pelo menos pelo que eu conversei com alguns epidemiologistas, algumas pessoas da área médica. Então, mais ou menos, era previsível que fosse ocorrer um período. Então, se teve uma onda muito grande, uma onda pico muito elevado, posteriormente essas pessoas não iriam se contaminar tão cedo assim, porque os anticorpos iam estar altos. A mesma coisa que em relação à vacina, né? Teve a vacinação, daí aumentou, né, o número de anticorpos neutralizantes e a pessoa acabou ficando mais tempo lá imunizado. E daí tem a questão do reforço, porque isso aí também vai durar um certo tempo. Foi durante um tempo, acho que o intervalo entre a terceira dose, digamos assim, foi inicialmente de 6 meses, se eu não me engano, depois foi caindo até 4 meses. Realmente o pessoal foi identificando essa tendência de início de novas ondas cada 4 meses, tanto para a vacina quanto para a pessoa contaminada. Então, assim, foi uma coisa interessante. Shimoda, quer dizer, o SARS-CoV-2, família SARS, eu digo da família SARS porque eu, por exemplo, posso testemunhar, no meu caso empírico, eu tive pneumonia de SARS em 2010, se não me falha a memória. Febre muito alta, nunca tinha tido febre tão alta, 42 graus, é muito alto. Nossa. E eu não me contaminei com a Covid. Muito nenhum peguei. E minha mãe pegou, meu filho pegou, namorada pegou, secretário do lar pegou. Ou seja, eu estava cercado de Covid e não peguei. A gente tem que fazer um estudo do seu sangue. Tem alguma coisa especial, não sei, que não contamina. Não, mas quem pegou SARS, você deve dominar essa estatística, dentro do seu grupo social, o nível de contaminação é absurdamente menor. Que a gente desenvolveu anticorpo não para o SARS-CoV-2, mas para o vírus da família SARS. Então, nós pegamos a pneumonia naquela época, o gripe, esse grupo, dentro da sua sociedade, ele é infinitamente menor a contaminação. Em 2010, 2011 foi azar, mas depois de 2019 foi sorte, né? Mas, enfim, como você falou, a Covid, ela tem um padrão, né? A pandemia tem um padrão. Esse padrão observável, você pode medir ele através de número, você pode, portanto, antecipar as medidas, né, antes que esses momentos mais delicados cheguem. Você falou, né? Aumenta a testagem, aumenta a contaminação, aumenta a testagem, aumenta internação, leito clínico, leito UTI, óbito. Porque a SARS-CoV-2 começou na China é ditadura, né? Difícil acesso à informação. Foi para o Oriente Médio, fez desgraça no Oriente Médio também, chegou na Itália. Uhum. A Itália foi o primeiro, porque a Itália é um país democrático, né? Foi imprensa atuante, então a gente foi diferente de muitas teocracias do Oriente Médio, foi onde, da China, por óbvio, foi onde a gente teve um retrato do que viria, né? Depois ela fez estrago também na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e finalmente chegou ao Brasil. Chegou com força em 2020, né? E ela tem a característica de adoecer o sistema de saúde. Por quê? A demanda de uma hora para outra de muito leito clínico e muito leito de UTI que o sistema de saúde nenhum do mundo podia oferecer do dia para a noite. Então colapsava o sistema de saúde e você tinha que literalmente escolher quem tratar ou não, porque você não tinha leito para todo mundo, respirador para todo mundo.
Em alguns lugares você não tinha nem cova para todo mundo. Né? É o caso de Manaus, é o caso da Itália. Teve que fazer mutirão de abertura de cova. Foi um negócio de maluco. Tenta explicar como é que isso tudo, essa tragédia humana sem precedentes, ela pode ser descrita e antecipada através dos números, Shimoda. Bom, vamos lá. Primeiro, realmente, cronologicamente, é isso aí mesmo que você citou, né? Outra coisa, quanto à questão dessas síndromes respiratórias agudas graves, e tal, não sei o quê, que é o que você teve, realmente a gente já tinha esses números de forma generalizada, a gente acompanhava. A própria Covid é uma dessas síndrome respiratória aguda grave, né? Agora, assim, para a gente prever o que vai acontecer, assim, o problema, Luiz, foi que, assim, foi todo mundo meio que pego de surpresa, foi tudo muito rápido. E teve muitas variantes. Como foi uma pandemia, a chance de ocorrer uma mutação é muito alta. E, assim, eu acho que vocês se lembram que, assim, o pessoal ficava desesperado porque não existia um protocolo nos hospitais para se tratar essa situação. Assim, e até foram surgindo coisas assim que eu não acho errado tentar. Tipo, o pessoal foi tentando vários tratamentos, inclusive o que deu muito assim, polêmica, a questão da cloroquina. Foi aparecendo um monte de medicamento que salvaria, né, da Covid, esse tipo de coisa, mas foram tentando porque não existia um protocolo. E aí, assim, a gente foi vendo, e não foi fácil identificar, eu acho que no início, esses padrões. Só depois de umas 5 ondas dessa desgraça que a gente conseguiu, depois de umas 3 que a gente conseguiu entender melhor como é que a Covid, né, o vírus funcionava, assim. Então, a gente ia vendo os padrões, eu achava, baseado nos números, que aconteceu uma coisa, baseado nos dados da China, mas se a gente for ver também, não sei o grau de confiabilidade nos dados dos chineses, né, e tal, e aí a gente viu um padrão na Europa e tentava jogar para o Brasil, mas o Brasil, no início, não era uma onda tão, assim, nítida. Teve, assim, um certo aumento, oscilou, depois é que ficaram ondas mais, assim, claras. E tem a questão, Luiz, que a gente analisar o Brasil como um todo fica muito difícil, porque são vários países, praticamente, né? Então, apesar de hoje existir bastante essa questão de locomoção, mas a gente via, assim, não tinha uma onda igual na Inglaterra, a gente viu nitidamente, na Alemanha, nitidamente, na Itália, nitidamente. Aqui no Brasil, a gente não via onda muito clara. Por outro lado, provavelmente, se a gente isolasse os dados de um estado, aí a gente conseguiria ver essa onda. Se a gente analisasse o de um município, a gente conseguiria. Agora, o que acontece? Começou a onda no lugar, a onda já atingiu o pico e a onda está começando em outro. Então, quando um está descendo, o outro está subindo, e daí a gente não percebia isso, assim, no país todo, de forma nacional. Mas aí cada município, cada estado começou a ter os seus dados estatísticos, e aí a gente conseguiu começar a perceber, né, essas tendências aí que foram ocorrendo. Shimoda, estou chegando ao final desse primeiro bloco de Covid. Deixa aí para o Nogueira fechar o bloco, se quer fazer uma pergunta também sobre esse assunto, para passar para a projeção de eleição municipal de 6 de outubro do ano que vem. Daqui a 13 meses, pouco mais de 13 meses, pouco mais mesmo, porque depois de amanhã serão já pouco mais de um ano. Porque as pessoas contam outubro, esquece que é dia 6 de outubro. Então tem 13 meses até amanhã. Depois de amanhã já passa a ser... Tira um dígito, né? Passa a ser 12. Tem uma pergunta do grupo feita pela Silvana Venâncio, que é jornalista de Bom Jesus de Tabapuana, colega de Fafic,
Curso de Comunicação. Um beijo, Silvana, estiver ouvindo a gente. Ela pergunta aqui a você. Quando o senhor, em seu trabalho, viu que a pandemia da Covid-19 estava diminuindo? Isso. Prazer conhecê-lo aí, Silvana. Satisfação, um abraço também. O que acontece? Lembra que eu falei que a gente foi percebendo mais ou menos padrão a cada 4 meses e meio. E aí, teve a onda da Omicron, uma primeira onda da Omicron, que daí foram tantas ondas que não sei nem se é a 4ª ou 5ª no total. E daí, essa onda da Omicron foi tensa. E aí, teve a segunda onda, então, que já foi bem menor. Foi aproximadamente uns 4 meses, 5 meses depois. Quando foi bem menor, eu falei assim, poxa, agora, se daqui a 5 meses não começar uma nova onda, é porque tende a diluir mesmo. Isso daí foi lá para julho de 2022, tá? Que daí realmente a gente viu que a tendência era mais ou menos ficar estável. Não sei se vocês ouviram que se cogitou aí a questão de ter uma nova onda que está chegando no Rio de Janeiro, as autoridades no Rio. Bom, pelos dados que eu estou olhando, que eu sempre assim, pelo menos semanalmente eu vou acompanhando, nos demais países, né, eu peguei alguns países da Europa, alguns da África, Ásia e tal, isso não aconteceu, tá? Por enquanto, pelo menos pelo que eu vi, não está tendo uma nova onda, assim, pelo menos relacionada à internação. Então, e mesmo de contaminação. Uma das coisas que também é interessante que a vacina, e a gente tem que, eu acho que é interessante comentar, a vacina foi inicialmente comentada, até por uma questão de grupo experimental, como evitando agravamento, mas também evitando a contaminação em uma proporção relativamente alta. Depois foi visto que na vida real, né, digamos assim, de forma amplamente, sem ser experimental, ela não é tão efetiva como se esperava para contaminação. Mas a gente percebeu que para agravamento, no caso, internação e óbito, ela realmente teve um impacto assim, bastante grande. A gente viu isso, Aloysio, aí são os dados interessantes que a gente foi vendo, que a proporção, a gente fazia uma análise de acordo com faixa etária em campos. E vocês devem se lembrar que, inicialmente, as vacinas foram disponibilizadas para as pessoas mais idosas, que eram, inclusive, os que tinham o grupo onde a gente tinha uma percentagem de mortalidade mais alta. E essa proporção de óbitos, a grande maioria eram idosos ou pessoas com comorbidade, no início, essa proporção inverteu. E a gente foi ver, era aproximadamente, assim, 2 meses, mais ou menos, depois da primeira dose. Na época, eu acho que só tinha o Coronavac, né? Então, o que foi acontecendo? Esses idosos começaram a deixar de morrer, tanto que a proporção dos que morriam era muito alta nos idosos, e depois essas pessoas idosos tomando a vacina, elas diminuiu a mortalidade. Lógico que continuou tendo, né? Mas, assim, então a vacina foi muito importante nesse aspecto. A gente percebeu isso nitidamente pelos dados aqui de Campos. Obviamente que a gente passa esses dados, né? Na época, Dr. Chabel, Dr. André e tal. Eu acho que já foi Dr. Chabel na época da vacinação. Foi finalzinho do Rafael e início do Vladimir. Foi, sim, já início do Vladimir. O meu caro Shimoda, só para a gente fechar, são 7h44. O Maurício Batista, que é nosso ouvinte aqui, número 1, sempre participa com a gente, todos os dias, deixa aqui o seu bom dia, a sua pergunta. Hoje ele deixa uma para o senhor. Ele mexe naquela parte complicada. Doutor, como foi conviver com o negacionismo das vacinas? Inclusive, certos médicos também não acreditando nessa história da vacina. Essa eu tenho que responder mesmo? Tá só. Sacanagem. Não. Não, então,
Assim, o que eu acho estranho, sabe, é que é o seguinte, o Brasil sempre foi um país referência quanto à questão de vacinação. Mundialmente, talvez seja o país que mais tem amplamente difundido e com maior adesão da população à questão de vacinação, né? A gente vê que a gente erradicou uma série de doenças, poliomielite, uma série de doenças. Eu acho estranho. Eu também acho que, não é que está certo, mas teve muita coisa que foi feita de forma um pouco assim, pulando talvez algumas etapas que poderiam ser um pouco mais, poderiam ser feitas, se não houvesse tanta urgência, com um pouco mais de calma, para alguns tipos, né, de vacina. Mas não é que foi feita lá Bangu o negócio, porque já existia toda uma tecnologia da questão do RNA mensageiro, que já estava sendo testada e tal. Então, assim, para mim não foi... Eu não entendi essa questão, não. Para mim, assim, até hoje eu não entendo. Eu posso dizer uma coisa. Eu e meus familiares, todos tomamos vacinas todas, né, as dosagens. Porque a gente acredita, né, na questão da ciência, acredita que... também vou ser sincero, pode acontecer de mais para frente a gente descobrir algum efeito colateral de alguma coisa? Pode, mas isso faz parte... Existia urgência de ter uma vacina, né? Não tem como. E, assim, certamente os efeitos, se houver, isso aí a gente não tem como descobrir agora, nesse momento, né? Alguns sim, mas, assim, se houver, com certeza vai ter valido a pena a gente ter tomado a vacina, porque senão a gente poderia ter morrido, né, a qualquer momento. Tá? Uma coisa também que o pessoal acha que meio que perdeu o medo é porque teve muita gente que pegou o Covid e realmente, para alguns, vejam bem, o pessoal não me interpretar de forma... Para muitos foi uma gripezinha. Para alguns. Mas para muita gente foi... Pô, quanta gente morreu? Tem alguns que têm maior resistência mesmo. Tem alguns que não acontece nada. Foi uma gripe. Mas para outros, pô, quantidade de internados que a gente tem, isso aí foi invenção. Pô, não tem como. Eu acho que tinha que tomar. Por via das dúvidas, tinha que tomar. Eu acho que... não tem nem que dizer, assim. Mas, Shimoda, eu me lembro que na época eu fazia um complemento e eu refaço agora, porque eu acho que no caso de quem negava a importância de vacina, tinha que dar um reforço também na fitosa na testa. Para ver se curava. Mais ou menos por aí, né? Mas perto do cérebro, né? Tá meio que precisando mesmo. Não, mas não faz sentido. No Brasil, eu acho que não faz. Não faz. Não interessante. País de Oswaldo Cruz, né? País de Oswaldo Cruz. Sim. Interessante. Engraçado. Uma das pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que na gestão atual assessorou também ao gabinete de crise, é o neto do Oswaldo Cruz. Legal. Foi até o orientador do Dr. Chávez no doutorado dele na Fiocruz e tal. E eu conversei com Oswaldo Cruz Neto, acho, alguma coisa assim. A hora que eu olhei, ele é pesquisador da Fiocruz. O nome dele é Oswaldo Cruz. Foi muito, assim, muita coincidência. Eu perguntei se ele tinha algum parentesco, ele falou que era neto do Oswaldo Cruz. Olha só, bacana, né? E um baita epidemiologista também, estatístico também, domina muito também. O Neto, né? O Neto. Isso. Interessante que o negacionismo ele se baseia exatamente em nada, ou em grupos de aplicativo de conversa. Semana eu estava num local fechado, o camarada falando ali de que ele só tomou a vacina porque foi obrigado. Eu falei, mas não havia obrigação nenhuma para tomar. Não, porque por causa do meu trabalho. Eu falei, não, mas se você tinha medo de morrer por conta da vacina, o trabalho é o de menos. Qual que é mais importante? A vida não faz absolutamente nenhum sentido. Infelizmente, temos reflexos desse negacionismo hoje, ainda até com outras campanhas de vacinação, como é o caso da campanha de vacinação contra a meningite em Campos, que tem pouco mais de 50% vacinados, infelizmente.
Bom, são 7h49, meu caro Shimoda e Aloysio, vou pedir licença a vocês, muito rápido, para a gente fazer uma pausa. Aliás, essa pausa agora tem uma dica muito bacana para você aplicar o seu dinheiro de forma segura e com a melhor rentabilidade com a equipe da Nauta XP, que é de Campos, gente de Campos orientando muito bem a você onde fazer o melhor investimento. E a gente volta logo a seguir, Shimoda, e virando agora a chave, ainda claro e evidente, falando da sua especialidade, números com os dados aí trazidos pelo Aloysio Abreu Barbosa, lá na Folha da Manhã e também agora já no portal Folha 1, com uma nova pesquisa, então, para que você possa também falar dessa mesma forma com categoria para a gente aí desses números. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma pausa rápida e voltaremos em instantes. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A divulgação na data de